Graça e paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para darmos continuidade nas doutrinas que são expostas no breve catecismo. Semana passada nós vimos sobre a formação ou como o pecado ele veio ao mundo. E aí nós vimos que o Senhor, então, ele não nos deixou no estado de pecado, mas ele nos salvou. E hoje nós vamos ver o modo pelo qual ele nos salvou, que é a redenção. Te convido então a nós meditarmos sobre a 21ª pergunta, que é: quem é o redentor dos eleitos? Então, quem é esse redentor dos eleitos de Deus? A resposta é: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, e uma só pessoa para sempre. Então, o que é redentor? Redentor, ele está ligado com a ideia da doutrina da redenção. O que significa isso? Isso é um resgate por meio de um pagamento de um preço. Um exemplo disso era os antigos prisioneiros de guerra. Esses antigos prisioneiros de guerra, eles eram libertados pelo resgate, que era feito um pagamento de um preço que era exigido por aqueles que prenderam esses prisioneiros, e aí, pago esse preço, seriam então libertos esses escravos que eram prisioneiros de guerra. Então, nós vemos que aqui de cara o exemplo nos mostra que para eles serem livres era necessário então que fosse pago um preço pela liberdade deles. E aí nós sabemos que a Escritura também nos diz que Cristo, ele semelhantemente fez isso por nós. É lógico, o que nós vimos foi somente um exemplo para entendermos a situação, mas o que Cristo fez foi ainda maior. E o catecismo vai dizer para nós que ele se encarnou, como nós vemos, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. Por que o catecismo aqui na resposta ele vai dar uma ênfase mostrando que era necessário que ele fosse feito homem, já que ele é o próprio Deus? Porque era necessário que ele se encarnasse, viesse como Deus homem, e para sofrer tudo que ele sofreu na cruz do Calvário por nós. Então a cruz de Cristo é o preço pago para livrar os escravos condenados pelo pecado. A cruz de Cristo é o preço que ele pagou para nos livrar do pecado. Por isso, queridos, que é necessário que ele viesse encarnar, feito homem e cumprindo toda a lei, pagando o preço pelo pecado na sua morte e também na ressurreição, para mostrar que ele é o redentor dos eleitos. Então a redenção ela está intimamente ligada com Cristo. Hebreus 9, o versículo 15 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, aqueles que são chamados por Cristo. O texto nos mostra, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Também isso é claro em Gálatas 3,13. O preço ali do pecado é apresentado em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 vai dizer que ele se fez maldição por nós. Isso é uma citação também de Deuteronômio. Deuteronômio já estava apontando para o que Cristo fez, e Paulo está citando aqui ele em Gálatas 3:13. Ele se fez maldição por nós. Ele nos redimiu tomando o nosso lugar, levando sobre si a maldição que era nossa, que era para nós sofrermos. Por semelhante modo, nós vamos ver que ao sofrer tudo isso, ele foi o único capaz de pagar o preço pelos nossos pecados. Malaquias 10:45 vai dizer que ele fez isso por resgate de muitos. Malaquias já estava apontando que esse resgate de muitos, que viria por um redentor, era Cristo, aquele que nos salvou. Então a redenção nos mostra que nós precisamos nos manter firmes no Senhor, nos manter unidos sempre a Cristo, porque ele comprou o preço para ele pagou o preço dos nossos pecados, e por isso nós somos salvos. Ele nos uniu a ele, e aí nós devemos viver demonstrando essa união. Que o Senhor te abençoe e que isso seja uma verdade em sua vida,
e que você possa pregar isso todos os dias da sua vida, crendo e mostrando que Cristo é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Deus te abençoe.